Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Lembrando que toda semana tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Sempre em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier, Clínica Integrada. A Organização Mundial da Saúde alerta que 80% da população já teve ou terá dor nas costas em algum momento da vida. Dor nas costas é um termo bastante genérico, podendo ter sua causa em simples hábitos errados, como má postura ou sedentarismo, por exemplo. Como também surgir como alerta, podendo ser uma manifestação de doenças preocupantes e até graves. Por que tenho dor nas costas? E de onde vem minha dor nas costas? Questionamentos simples que podem ajudar a mudar a qualidade de vida de quem sofre com esse problema. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar especificamente sobre dores nas costas. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o Dr. Jailson Duarte Amboni, ele que é especialista em cirurgia e deformidade da coluna. Dr. Jailson, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Obrigado pelo convite, obrigado aos telespectadores aí pela audiência. Estamos aqui para esclarecer uma dúvida muito comum, e rotineira do nosso consultório, como já citado previamente, a questão da dor nas costas. Dr. Jailson, então, para começo de conversa, fale para o meu telespectador como é que funciona a anatomia da coluna. Então, a anatomia da coluna é basicamente dividida em 3 segmentos, nosso esqueleto axial, chamado assim. A parte cervical, que seria o correspondente ao nível da região do pescoço, a parte dorsal, que seria correspondente ao nível médio aqui da nossa coluna, e a parte inferior, que seria o segmento lombar, que é o mais comumente onde temos esses processos de dores. Um termo muito comumente usado no dia a dia são lombalgias. Lombalgias nada mais são do que dores na região do segmento lombar. Porém, como citado previamente, ele é um termo sim muito genérico. E dentro das possibilidades que geram processos de dores, encontramos as mais comumente, como os processos mecânicos inflamatórios, e assim como algum outro aspecto de doença mais grave ou que possa acometer de uma maneira mais significativa a nossa parte da coluna. Existe entre cada segmento ósseo da coluna o famoso disco intervertebral, que é onde muitos pacientes citam como bico de papagaio, onde vão crescendo na margem desse osso a questão dos osteófitos, que são os famosos bicos de papagaio citados pelos pacientes. Quando ocorre um processo degenerativo nessa parte do disco intervertebral, que é o amortecedor da nossa coluna, também seria uma causa de dor, dependendo do grau degenerativo já de acometimento dessa estrutura. Assim como as estruturas ósseas, onde na região posterior também encontramos regiões de cartilagem que podem acometer com desgaste, fazendo processos de artrose, também gerando processos de dor. E regiões centrais, onde ocorrem, por exemplo, compressões, onde ocorrem manifestações do ponto de vista neurológico, com compressões medulares ou com compressões dos nervos propriamente que saem da coluna. Agora, doutor, me diga uma coisa, quais são as queixas mais frequentes no teu consultório? As queixas mais frequentes, são os processos de dor. A parte dor é bem comumente encontrada no consultório. Doutor, estou com dor.
E geralmente são processos de dores no segmento lombar, é o mais incidente, na região inferior da coluna previamente citada. Segundo vem a região cervical, região de pescoço e por último as dorsalgias. Tá? Mais comumente no segmento lombar, porque realmente é compatível com o processo mais comum de dor nas costas, que seria o que a gente caracteriza como lombalgia mecânica, que é um processo decorrente sim de uma sobrecarga, de uma questão postural, de uma falta de um condicionamento, que vai gerar processos inflamatórios e decorrente disso processos de dor. Essas seriam as principais causas, doutor? A principal causa, de fato, é um processo que a gente chama de uma maneira mais genérica de lombalgia mecânica. Essa seria a causa mais recorrente do consultório. Há outras causas, sim, porém menos comuns, que seriam propriamente hérnias de discos, processos degenerativos de maior intensidade, já gerando quadros compressivos na parte de medula ou de raízes. Por fim, existiriam as partes de fraturas patológicas, até mesmo lesões tumorais. Agora, doutor, no que diz respeito à hérnia de disco, que é bastante comum, né, acredito, no teu consultório, existe uma faixa etária acometida, não? Sim, existe. E pelo contrário do que a maioria da população tem em mente, a hérnia de disco, ela acomete preferencialmente uma população mais jovem do que uma população mais idosa. Ela predomina na faixa entre 40 e 50 anos, até um pouco mais precoce muitas vezes. Então, o que seria o processo de uma hérnia de disco? Geralmente, o processo herniário está associado a compressões de nervos, causando as típicas dores radiculares ou dor no ciático, como citam a parte da população. Então, o que seria esse processo? Entre cada vértebra existe o disco. Quando ocorre a ruptura dessa parte do disco, que é a parte interna, ocorre um extravasamento desse líquido, digamos assim, que aqui é o que a gente chama de núcleo pulposo. Esse núcleo ele extravasa e forma essa proeminência, essa extrusão. Essa extrusão é a famosa hérnia de disco. Essa hérnia de disco, ela causa exatamente uma compressão sobre o nervo, que está aqui representado. Ela leva a essa compressão, e essa compressão, dependendo do nível da coluna, ou seja, cervical, dorsal, lombar, vai repercutir de uma maneira clínica específica. Se essa hérnia estiver localizada no segmento lombar, que é na parte inferior da coluna, causará propriamente dor ciática. Se estiver caracterizada em nível cervical, vai se apresentar como a cervicobraquialgia, que são aquelas dores intensas e irradiadas no braço. E em nível dorsal, muitas vezes com dores no segmento dorsal, que também fazem irradiação, muitas vezes em faixa. Seriam a sintomatologia mais específica assim, do processo herniário. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia de coluna, Dr. Jailson Duarte Amboni. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaudoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. E também estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta a falar mais sobre esse assunto que é dores nas costas. Eu sou o Dr. Fábio Cancellier, gostaria de convidá-los para vir conhecer a nossa nova clínica. Aqui na clínica, a gente oferece todos os serviços de odontologia, desde o mais simples ao mais complexo tratamento. E também contamos com toda a parte de harmonização facial e corporal. E nós temos mais uma novidade. Aqui na clínica a gente conta com um espaço que é o Espaço Imune, que conta com todos os tipos de vacinas, desde recém-nascidos até idosos. E você é o nosso convidado. O que é ser premium? Ser premium é ter atendimento especializado, é ser inovador sem perder a essência, é ser moderno sem deixar de lado a pessoalidade,
é ser uma instituição financeira onde todos ganham e prosperam juntos. É oferecer tudo o que você precisa em um só lugar. Seja bem-vindo à Unicred, uma instituição financeira cooperativa premium como você. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e o meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia de coluna, Dr. Jailson Duarte Amboni, e estamos falando especificamente no programa de hoje sobre dores nas costas. Dr. Jailson, quem é mais acometido, homens ou mulheres? De uma maneira geral, as mulheres acabam tendo uma incidência maior no processo de dor e também acabam procurando mais realmente a ajuda médica nessa vinda ao consultório por quadros de dores. Mas em algumas patologias a incidência, acaba sendo ainda mais predominante em homens, mas de uma maneira geral as mulheres acabam tendo uma incidência maior. Doutor Jailson, uma outra questão. Sabemos que a dores nas costas é bem prevalente, mas de que forma funcionam os tratamentos? A maioria dos tratamentos tangem a metodologia conservadora, sem metodologias invasivas, sem necessidade de uma intervenção cirúrgica. Sabendo-se que a maior parte trata-se de processos mecânicos, a gente tem que dar muita atenção às funções, por exemplo, laborais, questões posturais, questões como condicionamento físico. E além disso, se existe algum caráter, por exemplo, dores associadas a dormências, a formigamentos, aí de fato a gente precisa ter uma atenção especial e procurar de uma maneira mais precoce a orientação de um profissional. Porque muitas vezes pode estar associado a um processo de compressão de uma raiz de nervo ou propriamente de um segmento de medula. Mas a maior parte do tratamento tange medicações e a parte de reabilitações. Então, inicialmente, se o paciente é sedentário, pode se iniciar com o processo de reabilitação fisioterápica e depois medidas adaptativas, como exercícios mais personalizados e bem funcionais na rotina desse paciente. Lembrando que cada paciente vai ter uma demanda física, então tudo tem que ser muito bem visto e bem analisado, porque não podemos pensar que um paciente de 20 anos com dor nas costas vai ser capaz ou menos de um paciente com 60 anos nas costas de fazer uma atividade física. Isso então significa, doutor, que existe um planejamento para cada paciente, Exatamente. Tendo em vista que cada paciente tem uma demanda laboral, cada paciente tem a sua particularidade, é importante também ter essa avaliação física. Cada um tem uma demanda e cada um uma necessidade especial. Existem pacientes com dor nas costas com 20 anos e existem pacientes com dor nas costas com 60 anos. Então, treinos e questões adaptativas, cada um tem a sua demanda, a sua necessidade. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Bem, doutor, uma outra questão. Quando que o paciente precisa de uma intervenção cirúrgica? Os casos cirúrgicos, felizmente, apesar de ser uma queixa muito comum, a questão cirúrgica ela acaba tendo uma incidência muito baixa, realmente, que a maioria dos casos elas evoluem bem com um tratamento conservador, sem a necessidade de um procedimento cirúrgico. Eventualmente, para processos, por exemplo, o paciente tem uma hérnia discal com uma compressão de uma raiz que não melhora com o tratamento clínico, ou seja, uma dor de nervo que não melhora com reabilitação, com medicamentos. Também associado a um processo já de dormência ou perca de força decorrente daquele problema, daquele nervo comprimido, a gente tem a indicação de fazer o quê? A descompressão. Para fazer essa descompressão do nervo, a gente opta por técnicas hoje minimamente invasivas. Existem possibilidades, por exemplo, microcirúrgicas, opta-se com o uso de um aparelho, um microscópio, para fazer uma incisão no máximo de 4 centímetros, ou técnicas endoscópicas, que dão em torno de 0,5 centímetro a incisão, é uma cânula endoscópica, que são as cirurgias por vídeo. 0,5 centímetro, alta precoce, geralmente essas cirurgias a gente dá alta no mesmo dia para o paciente, opera esse paciente de manhã, final do dia, paciente em casa. Reabilitação precoce, volta às suas atividades laborais e atividades físicas de uma maneira rápida, Ou seja, baixa morbidade, mortalidade praticamente zero. Então, são métodos hoje muito efetivos e sempre com uma tendência a ser minimamente invasivo e menos agressivo.
Sabe-se que antigamente ainda existe, né, estigma sobre cirurgias de coluna, onde o paciente operava a coluna e precisava ficar semanas, às vezes deitado numa cama, ou às vezes até em uso de gesso, enfim. E hoje os pacientes conseguem ter um benefício bem significativo dessas técnicas pouco invasivas e com poucas morbidades. Doutor, e nos casos mais complexos? Em casos mais complexos, então, onde envolve o que a gente chama, por exemplo, de deformidades, né? Em quadros onde o paciente já tem um processo degenerativo associado a escolioses degenerativas ou instabilidades, existe a necessidade ainda de cirurgias mais tradicionais, que assim chamamos, que são aquelas cirurgias onde há necessidade ainda, inclusive, de colocação daqueles parafusos, aonde executa-se uma descompressão óssea. É necessário tirar a parte óssea também, corrigir a deformidade e depois gerar uma instabilidade colocando aqueles parafusos, que são as chamadas artrodeses. Então, na verdade, acabam sendo um procedimento mais mórbido e um pouco até de certa forma mais complexo. Porém, resolutividade também, quando bem indicada, ela é bem satisfatória. Esses quadros são geralmente mais indicados para pacientes mais idosos, onde já apresentam mais instabilidade e com estenoses de canal associada à parte estrutural óssea também. Então é algo muito específico também, mas opta sempre pelo processo menos invasivo e menos mórbido. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista, cirurgião de coluna, Dr. Jailson Duarte Amboni. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Lembrando que toda semana tem uma entrevista inédita para você e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta para fechar o último bloco. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico. Um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias. Aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista, cirurgião de coluna, Dr. Jailson Duarte Amboni. Estamos falando especificamente sobre dores nas costas. Mas o Dr. Jailson, ele é especialista em cirurgia e deformidade da coluna. Vamos então entrar nesse mérito agora, doutor. Quais são as deformidades de coluna, doutor? Existem vários tipos de deformidades? Sim, deformidades de coluna são bem incidentes, principalmente os quadros de escoliose, né? Alguns pacientes acham que ter lordose ou ter cifose também trata-se de uma deformidade, porém não. Como previamente falado, existem 3 segmentos da coluna e em cada segmento a gente tem curvas fisiológicas. Cervical a gente tem uma lordose, na parte do segmento dorsal a gente tem uma cifose, no segmento lombar a gente tem outra lordose. Então, propriamente, a coluna ela tem curvas fisiológicas. Porém, quando a gente tem quadros associados de hipercifose, que seriam um aumento dessa curvatura acima de valores normais ou fisiológicos, a gente caracteriza isso como patológico, como uma doença. Assim como a curva vista de um plano frontal,
ela é lateral. Isso seriam curvas relacionadas aos padrões de escoliose. Os padrões de escoliose são os padrões mais frequentes na nossa coluna, deformidades em si. A incidência maior acaba sendo em pacientes adolescentes, no que a gente chama de escoliose idiopática do adolescente. Essa seria a deformidade do tipo escoliose mais incidente. Hoje é muito comum também a procura no consultório por pacientes que têm má postura, que daí seria um processo geralmente associado à hipercifose. A maioria desses quadros são o que a gente chama de cifose postural. Então existem cifoses, que seriam essa curvatura mais acentuada da coluna para a região anterior, que seriam relacionados a processos também de doença, como doenças de Sherman. Porém, hoje, nos hábitos modernos, a falta de exercício, o movimento constante em aparelhos eletrônicos nessa postura de celular e tablets, vai gerando uma predisposição até essa questão de má postura. E isso chama-se muitas vezes cifose postural, que é bem comum também hoje essa procura no consultório. Mas sim, as deformidades mais incidentes acabam sendo cifose postural e também as escolioses idiopáticas do adolescente. Doutor, me diga uma coisa, no que se refere à cifose postural, por conta das tecnologias aí, é mais fácil o tratamento? O tratamento, basicamente, é com reabilitação de postura global. Muitas vezes a metodologia RPG vai ajudar muito nessa questão tratamento, assim como outras metodologias associadas, como o Pilates. Então isso envolve muita consciência corporal para melhora desse padrão postural. Algumas patologias, igual as escolioses que citamos idiopáticas, a depender do valor angular, ou seja, o quanto ela tem de curva, o quanto que ela é torta, ela vai ter um tipo de tratamento ou outro. Ou seja, algumas, dependendo, até 40 graus, não implicam em tratamento cirúrgico. Curvas acima de 40, 45 graus, em pacientes que já apresentam uma maturidade esquelética, tendem a evoluir e aí necessitam inclusive de um tratamento cirúrgico. Algumas curvas entre 20 e 40 graus, com o paciente ainda em desenvolvimento músculo-esquelético, cabe também o uso dos coletes. Então, colete de Boston, colete de Milwaukee. Aí são avaliações específicas, com exames específicos para ver qual a melhor forma de tratamento. Bem, doutor, a gente sabe, novamente, que dores nas costas é muito prevalente, mas quando eu devo procurar um especialista? Então, como citado previamente, o quadro comumente de dor é associado a algo mecânico, são as lombalgias mecânicas. Porém, em algumas situações, onde a dor lhe acorda durante o período noturno, onde essa dor está associada a processos de perca de força, alterações na sensibilidade, ou seja, dormência, alterações tipo choques que dão, dor tipo irradiadas. Essas dores, elas têm que ter mais atenção. Assim como dores pontuais que também não melhoram com um analgésico simples, digamos. Ou seja, geralmente é uma dorzinha, tomei um paracetamol. Tive um alívio da dor, não teve recorrência. Ok, doutor, estou tendo essa dor já faz 1, 2, 3 semanas, está se estendendo para um mês, uma dor persistente. Cabe sim a investigação e uma avaliação complementar. E a depender dessa avaliação complementar, existem possibilidades de indicar ou não exames complementares, que existem uma gama de exame, cada um específico para cada situação. Aí a gente parte dos exames de raio-x, cintilografia, ressonância, tomografia, mas cada uma com a sua indicação de uma maneira mais precisa. Bem, doutor, então para finalizar nossa entrevista, quais são as recomendações básicas para aquele telespectador que nos assiste e está sentindo esse problema, as dores nas costas? Quais são as recomendações, doutor? Hábitos saudáveis são fundamentais para quem sofre com esse problema bem comum. Questões posturais, Então no seu trabalho, a ergonomia, o jeito que você tende a sentar, tende a levantar, isso influencia. É importante também ter um bom condicionamento físico. A parte estrutural depende muito da sua condição física. Ou seja, ter mobilidade, ter consciência corpórea, ter um reforço muscular. É importante. Questões cigarro, por exemplo, é uma coisa que está diretamente relacionada ao aspecto da discopatia, que é um desgaste do disco,
do amortecedor que existe entre os nossos ossinhos da coluna. Questões também que influenciam sobrecargas mecânicas. Paciente que tem muito peso, ou seja, pacientes obesos também tem uma predisposição maior, então controle de peso também faz parte do controle da dor. Além de atividades mais específicas, alguns pacientes de fato vão ter uma predisposição maior a apresentar quadro de dor, muitas vezes por um processo genético, uma carga genética que predispõe a processos degenerativos, de desgaste de maneira mais precoce. Então esses pacientes têm que ter medidas mais preventivas e também mais voltadas para o seu caso especificamente. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico ortopedista e traumatologista, cirurgião de coluna, Dr. Jailson Duarte Amboni. Dr. Jailson, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço e estou sempre às ordens. Parabéns e sucesso, doutor. Muito obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve toda semana, uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Sempre em nome de Hospital São José, Miocore e Cardiologia, Gastromédica, Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancellier Clínica Integrada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancellier Clínica Integrada.